Muito bem, bom dia. Sejam bem-vindos, todos vocês, meus alunos da Edificações do segundo ano, turmas 2 e 3. Hoje, dia 29 de março, nós estamos iniciando o último capítulo da Química 2, que é o capítulo chamado Equilíbrio Químico. Na verdade, esse capítulo que nós, no nosso sequenciamento, ele está lá na página, na sala do Moodle, com o número 7 capítulos, o 7º capítulo, né? Equilíbrio Químico. Na verdade, essa divisão eu fiz por uma mera questão pedagógica, porque a cinética química, que é a parte que estuda a velocidade das reações, e o equilíbrio químico são basicamente um assunto só. Ou seja, o equilíbrio químico, que nós vamos abordar a partir de hoje, o equilíbrio químico nada mais é do que uma continuação, do que uma sequência lógica do assunto cinética química. Muitos livros de química apresentam esses assuntos, cinética e equilíbrio, apresentam numa mesma unidade didática, no mesmo capítulo. Então, tem livros que esses dois assuntos estão colocados numa mesma seção lá do livro, no mesmo capítulo, ok? E o que nós vamos fazer? Gente, desculpem a voz, eu estou um pouquinho gripado, acho que é gripe. Não sei se é Covid, não é Covid, não. É uma gripezinha alérgica, porque eu tenho uma asma, e aí eu mexi com o material aqui empoeirado, e acabou que isso me afetou um pouco. Por isso que eu estou com a voz um pouco ruim e com o nariz, estou espirrando também, né? Então, aí me desculpem qualquer coisa. Mas o equilíbrio químico, ele, reforçando o que eu disse, nós vamos, no equilíbrio químico, também tratar de velocidade das reações, mas sob um ponto específico da velocidade das reações que vocês vão ver. Mas antes, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? A minha janela com vocês. Vamos direto lá para o nosso cronograma, né, da terceira etapa. Como eu disse, o nosso capítulo 7 é o último capítulo, tá, desse ano letivo nosso. E eu vou fazer uma pequena modificação. Vou fazer uma modificação significativa, tá? Nós hoje vamos trabalhar os conceitos iniciais do equilíbrio químico, né, na data de hoje, 29/3, tá? Nós vamos trabalhar esses conceitos iniciais, o que são reações reversíveis. Vamos fazer esse estudo hoje de reações reversíveis. O que caracteriza o equilíbrio químico? Tá? Qual é a condição necessária para que uma reação química esteja em equilíbrio? E vamos falar, tá, de um parâmetro matemático chamado constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio. Falando assim, apresentando assim para vocês, às vezes a gente pode pensar que, mas isso tem alguma coisa a ver com o nosso dia a dia? Tem muito. As reações químicas, elas, em muitos casos, as reações químicas da natureza, ou até no nosso próprio organismo, tá? No nosso próprio sangue, existem reações químicas lá que ocorrem nessa condição aqui,
na condição de equilíbrio, na condição de reações reversíveis. Tá? Então, nos rios, nos lagos, nos mares, né, nos oceanos, principalmente em meios aquosos, tá, gente? Principalmente envolvendo soluções aquosas. O nosso sangue é um meio, por excelência, ele é aquoso, né? E nos sistemas gasosos também, as reações químicas que ocorrem nos sistemas gasosos, na atmosfera, também muitas delas são reações reversíveis. E na indústria também. Na indústria isso também acontece. Tá? Então, esse entendimento do que são reações reversíveis e o que significa estado de equilíbrio de uma reação química, esse entendimento nos permite entender vários processos da natureza, várias situações que, até no nosso organismo, eu vou mostrar uma aqui especificamente daqui a pouquinho, tá? Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar esses conceitos básicos do equilíbrio químico. Na próxima aula, no dia 5 de abril, que é a terça-feira que vem, nós vamos trabalhar com esse assunto aqui, com rendimento de reação, não vai ser hoje, tá? Então, lá no dia 5, nós vamos trabalhar com esse assunto aqui, com rendimento de reação, e no dia 5, também no dia 5, nós vamos iniciar a resolução de exercícios, são esses aqui, quer ver? São esses, eu peguei esse arquivo do ano passado, tá, gente? Eu fiz uma correção aqui, ó, tá lá. Tá? Eu peguei esse arquivo do ano passado, 2020, do ano letivo 2020, mas é o mesmo arquivo, tá? Então, lá no dia 5 de abril, nós vamos resolver esses exercícios, tá? São alguns exercícios, na verdade são, são alguns exercícios de cálculo envolvendo reações químicas em equilíbrio. E qual é a importância dessa lista de exercícios? A importância dessa lista de exercícios é que ela vai ser a base, tá? Ela vai ser a base para o último questionário, aquele, né? Aqui. Então, no dia 12 de abril, a gente vai abrir o questionário sobre equilíbrio químico. Então, esse questionário é o último, tá? Dentro das 3 etapas. É claro, depois vem o exame final, né? Para quem precisar, né? O exame final é só para quem não alcançar 60 pontos, né? O exame final, a gente volta a falar nele tá aqui, né? Mas tá aqui, né? Mas eu volto a falar nele nas próximas aulas, tá? Então, basicamente, hoje, conceituação de reações reversíveis, tá? No dia 5, a gente termina essa conceituação, né? Com rendimento de reação. Então, esse assunto que está aqui, ó, deslocamento de equilíbrio, todo esse assunto aqui, nós não vamos falar dele no dia 5, tá? Aí a gente vai julgar esse assunto para o dia 12, vamos dar tudo lá para o dia 12, mas importante, o que eu quero chamar a atenção de vocês? No questionário, nesse questionário aqui do dia 12 de abril, eu só vou cobrar, só vai cair questão no questionário até rendimento de reação, tá? Então, no questionário equilíbrio químico,
lá do dia 12, que vai ser aberto no dia 12, o que vai ser cobrado lá vai ser apenas, tá? Apenas os assuntos lá do dia 29, que é hoje, e do dia 5, que é rendimento de reação. Então, essa parte de deslocamento de equilíbrio, tá? Efeito do íon comum, toda essa parte aqui eu não vou cobrar no questionário. O questionário é só até, gravem bem aí, tá? O questionário é só até rendimento de reação. Ok, gente? Beleza? Ficou claro isso aí? E esses outros assuntos, quais? Deslocamento de equilíbrio. Né? Esses outros assuntos aqui, ó. Deslocamento de equilíbrio. Quer dizer, efeito do íon comum. Todos esses outros assuntos aqui, a gente vai... eu vou colocar um vídeo para vocês lá na sala do Moodle, tá? Então tem um vídeo lá, que eu já marquei aqui em verde, ó. Esses assuntos em verde, não, aqui também, né? Tudo isso aqui, eles não serão cobrados, não serão cobrados no questionário. O que vai ser cobrado é o que está em amarelo, aqui, ó, tá? Em amarelo, ó. São os conceitos até rendimento de reação. Ficou claro isso aí? Essa parte verde aí vai ter o vídeo, tá lá até, inclusive, lá na sala do Moodle, já está lá o vídeo falando de deslocamento de equilíbrio, de efeito do íon comum. Mas esses assuntos, repito mais uma vez, para frisar bem, para deixar bem claro, não serão cobrados, os verdes, né? Ok, gente? Então, eu me alonguei um pouco mais, foi exatamente para que fique bem claro como é que vão ser as nossas próximas semanas, tá? Basicamente, é conceituação e resolução de exercícios. Ok, muito bem. Aí, vamos pegar, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver algum comentário para fazer, está na hora, ok? Muito bem. A palavra equilíbrio significa que quando um sistema está em equilíbrio, significa que ele está numa situação de estabilidade, tá? Então, quando você tem um corpo qualquer lá, vamos pegar lá na física, e ele está numa situação instável, a tendência desse corpo, se ele está numa posição mais alta, é ele atingir um ponto de maior estabilidade. Se ele cair, por exemplo, ele vai, de uma energia potencial maior, ele vai cair para uma energia potencial menor, numa posição de estabilidade. Então, equilíbrio químico leva a gente a raciocinar em termos de estabilidade. Ok? Bom, leva a gente à ideia de que aquele sistema atingiu uma situação de constância, ele vai ficar constante, vai haver algo nele que vai se manter, vai ficar em equilíbrio, nem para um lado e nem para o outro lado. Vamos, tá? Muito bem. Na química, a gente aprende que uma reação química, a gente aprende isso lá no primeiro ano, né? O que é uma reação química? A reação química, ela tem as substâncias iniciais, que são os chamados reagentes, ok? São os chamados reagentes. E tem aquelas substâncias finais, que são os chamados produtos da reação. Ok? Então,
uma reação química, vamos pegar esse outro slide aqui. Eu tenho lá as substâncias, nós temos lá as substâncias iniciais, nós temos lá as substâncias iniciais, que nós estamos simbolizando com a letra R, R de reagentes, né? E temos também as substâncias que são produzidas. Vamos simbolizar pela letra P. Ou, pegando um caso concreto, vamos pegar esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, infelizmente, a gente não tem como fazer isso aqui agora no laboratório, mas essa experiência no laboratório, ela fica muito legal. Por quê? Porque é o seguinte, nós vamos pegar um frasco, a gente vai pegar um frasco, eu quero agora que vocês acompanhem comigo aqui. Vamos pegar esse frasco aqui, tá? Um frasco, e nós vamos adicionar a esse frasco, duas substâncias. Nós vamos adicionar o NO2, tá? O NO2, o dióxido de nitrogênio, ele é um gás de cor castanha, intensa, vermelho castanho, tá? É forte. E vamos adicionar também nesse frasco um outro gás, que é o monóxido de carbono. Então, a gente coloca simultaneamente nesse frasco aqui o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. Quando a gente coloca esses dois gases nesse recipiente, tá? Nesse recipiente aí, a cor do sistema, esse é um recipiente em formato cônico, né? No laboratório ele é chamado de Erlenmeyer, né? Lá no primeiro ano, talvez vocês tenham visto as aulas de laboratório, lá os vídeos, e tenham visto esse material. Ele tem um gargalo cilíndrico, né? A boca cilíndrica, e ele é cônico, chamado de Erlenmeyer. Aí a gente coloca esses dois gases, monóxido de carbono, esse aqui, tá? E o dióxido de nitrogênio. Qual é a característica de cor desses gases? O dióxido de nitrogênio, ele é vermelho forte, é um vermelho acastanhado, forte. E o monóxido de carbono, ele é incolor, olha lá, ele é incolor. Aí, quando a gente mistura esses dois gases, o vermelho forte e o incolor aqui no frasco, tá? É claro que essa mistura vai ficar com a cor do NO2, porque entre o incolor e o vermelho castanho intenso, prevalece o vermelho castanho intenso, ok? Então, no início da reação, nós já estamos falando agora de cinética química, tá? Estamos falando de cinética química. No início da reação, no tempo zero, lembra do gráfico de velocidade? No tempo zero, a cor do sistema químico é vermelho castanho. A cor que predomina é a cor do NO2. Tá? Muito bem. Aí, lá da cinética química, a gente sabe que para que uma reação química aconteça, vamos lembrar lá da cinética, as moléculas dos reagentes começam a se chocar umas com as outras. As moléculas dos reagentes começam a colidir, começam a trombar umas com as outras. Então, no momento que a gente mistura esses dois gases dentro desse frasco, quais gases? O monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. No momento que a gente mistura esses dois gases ali, essas moléculas começam a trombar umas com as outras. Aí, vamos supor que a energia de ativação aqui esteja sendo alcançada, né? Então, a energia de ativação é alcançada, tá? Inclusive,
Essa é uma condição para que a reação ocorra, é que a energia de ativação, ela, nas trombadas, nas colisões, ela seja alcançada. Senão a reação não acontece. Muito bem. Aí, a molécula CO e a molécula NO2, elas começam a trombar, umas com as outras, pum, 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 trombando. E aí elas vão se transformando, olha lá, aqui é a equação, ó, elas vão se transformando em dióxido de carbono, em CO2, que é incolor, e em monóxido de nitrogênio, NO. Dióxido de carbono, CO2, incolor, monóxido de nitrogênio, também incolor. Então, o que seria se esperar numa reação dessa? Que um gás incolor, CO, reagindo com um gás vermelho, castanho, NO2, ao se transformarem em CO2 incolor e NO incolor, seria de se esperar que, depois de um certo tempo, olha aqui a figura, ó, olha aqui a figura, seria de se esperar que, ao final da reação, aquele sistema químico ali ficasse todo ele incolor. Ficasse todo ele, olha lá, ó. Tá. CO2 incolor, NO incolor. Só que, na prática, isso não acontece com essa reação aí. Com essa reação. Ou seja, olha aqui a figura agora, olha a figura. Quando a gente coloca os gases iniciais, a cor fica vermelho castanho. Aí, à medida que a reação vai se processando, aquela cor vermelho castanho, forte, olha lá, forte, vai ficando mais pálida, vai ficando mais fraca, tá? Mas ela não fica, o sistema não fica completamente incolor. Então vamos raciocinar. De novo, eu tenho o CO incolor reagindo com o NO2 vermelho castanho. Se essa reação acontecesse completamente, a molécula CO2 é incolor, olha lá, a molécula NO é incolor, seria de se esperar que esse recipiente aqui ficasse completamente incolor. Só que isso não acontece. Quando chega um determinado momento, olha lá, a cor vermelho castanho intenso vai diminuindo, olha lá, vai diminuindo, até ficar um vermelho castanho pálido, até ficar um vermelho castanho fraco. Qual que é a explicação disso? Por que ela não fica, esse sistema aqui, ó, por que ele não fica completamente incolor? Por uma razão muito simples. A partir do momento em que a reação começa, essa reação aqui, ó, tá? A reação CO e NO2, vamos chamar de sentido 1, chamar de sentido 1, tá? À medida que essa reação 1 acontece, da esquerda para a direita, essas moléculas aqui, gente, ó, CO2 e NO, elas vão estar em contato também umas com as outras. Então, nada impede que as moléculas CO2 trombem, nada impede que essas moléculas CO2 colidam, sofram colisões com as moléculas NO. Ah, isso é possível? É claro que é. Então, o que vai acontecer nesse caso específico? Isso aqui, gente, não acontece com todas as reações químicas, não, tá? Nem todas as reações químicas acontece isso que nós estamos vendo agora. O quê? As moléculas dos produtos
no caso do exemplo aqui, o CO2 e o NO, elas começam a trombar também umas com as outras. Ah, é? É. O CO2 e o NO começam a trombar e vão provocar uma outra reação química, que é a reação química CO2 reagindo com NO, recuperando, regenerando as moléculas NO2 e CO. Ah, isso é possível? É possível. Então, algumas reações químicas, especialmente reações em meio aquoso e em meio gasoso, principalmente esses dois casos, tá? São os chamados sistemas homogêneos, soluções aquosas, reações em solução aquosa e reações em soluções gasosas, as moléculas dos produtos, as moléculas dos produtos começam a reagir entre si, tá? Produzindo uma segunda reação, que eu vou chamar de reação 2. Aqui, eu vou escrever um 2 aqui, ó. Sentido 2. Qual que é o sentido 2? São as moléculas NO reagindo com as moléculas CO2, recuperando parte, não é recuperando tudo não, tá? Não é tudo não, uma parte das moléculas NO2 e das moléculas CO. Então, isso que nós acabamos de descrever aqui é o que a gente chama de reações reversíveis. Então, o que são reações reversíveis? São aquelas reações que acontecem no sentido, vamos chamar de sentido 1, também chamado de sentido direto, tá? Ou seja, qual que é o sentido 1 dessa reação? É o CO reagindo com o NO2, produzindo CO2, tá meio bagunçado aqui, mas tá dando para ver, né? Produzindo CO2 e NO. Nessa reação, que é um caso clássico, um exemplo clássico de reação reversível, tá? As moléculas dos produtos, CO2 e NO, vão reagir, elas vão reagir, elas vão, aconteceu alguma coisa aqui, vão reagir, tá? CO2 e NO vão reagir e vão reverter o processo, vão reverter esse processo, olha lá, sentido 2, que nós vamos passar a chamar agora de sentido inverso. Então, sentido direto é o sentido 1. CO reagindo com NO2, produzindo CO2 e NO. Sentido inverso, que é o sentido 2. CO2 reagindo com NO, produzindo NO2 e CO. Então, isso é o que a gente chama de reação reversível. Os produtos da reação, tá? No caso aqui o CO2 e o NO, vão reagir entre si. Vão dar origem a uma segunda reação. Na verdade, uma reação reversível são duas reações acontecendo ao mesmo tempo. É exatamente isso. Por isso que essa solução final aqui, ó, essa aqui, nunca vai ficar completamente incolor. Sabe por quê? Porque a reação 2, a reação inversa, vai recuperar uma parte do NO2. Então, uma parte aqui do NO2, ó, vai ser recuperado. Então, numa reação reversível, as 4, no caso desse exemplo aqui, né? As 4 moléculas vão coexistir aqui dentro. As 4 moléculas, elas vão coexistir. E ali dentro, tá?
eu vou ter duas reações acontecendo. Então, uma reação reversível, na verdade, é aquela em que duas reações ocorrem simultaneamente. A reação 1, que a gente está chamando de reação direta, e a reação 2, que a gente está chamando de reação inversa. Não é indireta, não, tá? É inversa. Esse é o conceito de reação que reversível, né? Então, aqui o exemplo que ele mostrando aqui, ó, reação inversa, né? Tá? Então, o que é uma reação reversível? Reação reversível é aquela que se processa simultaneamente, ao mesmo tempo, nos dois sentidos. Ou, olha aqui que interessante esse outro conceito, ó. Ó, aqui embaixo, ó. O que é uma reação reversível? É aquela na qual os reagentes se transformam em produtos. Foi isso que a gente aprendeu lá no primeiro ano, né? E é isso que a gente vem trabalhando até agora, até no capítulo cinética química, velocidade de reação, né? Agora, numa reação reversível, o que pode acontecer? À medida que os reagentes se transformam nos produtos, os produtos, olha lá, eles regeneram os reagentes iniciais. Não é totalmente, tá? A reação não reverte 100%, não. Aquelas quantidades iniciais dos reagentes, elas não são totalmente recuperadas, não, tá? Elas não são totalmente recuperadas. Uma parte é recuperada. Então, uma reação reversível, na verdade, são duas reações acontecendo. Tá? Aqui, ó, aqui em cima. São duas reações acontecendo. É uma reação acontecendo no sentido direto e outra reação acontecendo no sentido inverso. Aqui, ó. Que bacana. Tá? Então, como é que a gente representa uma reação reversível? Como é que a gente representa uma reação reversível? Toda vez que vocês encontrarem uma equação química com duas setas, duas flechas, tá? Toda vez que você encontrar duas flechas, duas setas em sentidos opostos, olha lá em cima, ó. Sentido 1 e sentido 2. Toda vez que a gente encontrar isso, a gente imediatamente pode afirmar que essa reação, tá, é uma reação reversível. Como assim? As substâncias iniciais, olha lá, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, elas vão reagir. Esse exemplo é aquele que a gente está falando, né? Elas vão reagir, vão se transformar em CO2 e NO, dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio, e isso no sentido 1. E nada impede, na verdade, tá? Isso vai acontecer se for uma reação reversível, tá? Nem todas. Nada impede que as moléculas CO2 e as moléculas NO, nada impede que elas trombem umas com as outras, nada impede. Na verdade, isso vai acontecer, tá? Então, essas moléculas, elas vão trombar e vão recuperar, vão regenerar por meio do sentido 2, da direita para a esquerda, tá? Vão regenerar uma parte, não toda a quantidade inicial, mas uma parte do CO e do NO2. Então,
Na verdade, uma reação reversível são duas reações acontecendo, olha o verbo aqui, ó, verbo não, esse não é verbo, não. Ocorrendo é que é o verbo. Ocorrendo simultaneamente. Então, isso é uma condição, né? Acho que é um advérbio, né? Então, uma reação reversível são duas reações acontecendo simultaneamente. A reação direta, que é a reação do sentido 1, CO reagindo com NO2, dando CO2 e NO. E a reação inversa do sentido 2, que é CO2 reagindo com NO, recuperando NO2 e CO, recuperando parcialmente, né? Então, isso é muito comum, tá, gente? Principalmente em meios aquosos e meios gasosos, tá? Então, aqui, eu tenho vários, aqui o livro aqui do Feltre, tá, gente? Quem baixou o livro do Feltre, dá uma lida no livro, nesse capítulo lá, que lá está muito bem explicado. Aqui, vários exemplos aqui, ó. Olha lá, a reação de dimerização do N2O4, a reação de formação de síntese do HI, a reação de síntese da amônia. Essa reação, gente, ela é uma reação industrial, tá? Essa reação aqui, ó, reação de síntese da amônia, ela é uma reação importante na indústria, especialmente na indústria de fertilizantes. Não sei se vocês estão acompanhando, o noticiário deve estar, claro, né? Da guerra da Ucrânia, lá, da invasão da Ucrânia pela Rússia, tá? A Ucrânia e a Rússia são dois dos maiores produtores mundiais de fertilizantes. Tá? O Brasil produzia fertilizantes, ainda produz pouco, mas a Petrobras tinha fábricas de produção de fertilizantes, e essas fábricas de produção de fertilizantes, elas usam essa reação aqui, ó, essa reação, que é a reação de produção da amônia. Esse gás aqui, ó, o NH3 é chamado de amônia. E qual a importância dessa reação para a indústria? Porque essa reação industrial, ela retira nitrogênio, aqui, ó lá, retira nitrogênio do ar. Então, o nitrogênio, ele é extraído do ar atmosférico. Esse gás aí, o N2, ó, tá vendo? Tá? Ele é abundante, ele corresponde a 78%, mais ou menos, tá? 77, alguma coisa, por cento da atmosfera é esse gás aí, tá? Só que as plantas, os vegetais, principalmente, são os vegetais da agroindústria, né? A soja, o milho, né? Essas plantações de grande eficiência, né? De produção de alimentos, né? Milho, soja, arroz, sei lá, né? Essas plantas, elas não conseguem extrair o nitrogênio do ar. O nitrogênio, ele é importante, tá? Como fertilizante. Não só o nitrogênio, são três. É o nitrogênio, o fósforo e o potássio, chamado NPK. Então, então o nitrogênio, um dos três aqui, que são importantes lá na fertilização, para a fabricação dos fertilizantes, ele é retirado do ar atmosférico. E como que ele é retirado do ar? Por meio dessa reação aqui. Tá? Então, as fábricas de amônia, elas são muito importantes na produção de
de fertilizantes de nitrogênio, ou seja, são usadas para extrair o nitrogênio do ar e transformar em fertilizantes. A Petrobras, a Petrobras tinha algumas fábricas de fertilizantes, até poucos anos atrás, mas vendeu tudo, né? O Brasil, o governo brasileiro, ultimamente, nos últimos anos aí, tomou uma decisão, não estou falando desse governo, não, de outros também, de vender as fábricas de fertilizantes brasileiras. Olha aí o que está acontecendo agora, né? Tá? Então, essa reação, ela é uma reação reversível, tá? E ela é muito importante na indústria. Ok, gente? Então, a gente tem vários exemplos de reações reversíveis. Quer ver um outro exemplo? Deixa eu pegar aqui no meu... O que tem mais para baixo aqui? Daqui a pouquinho nós vamos falar em equilíbrio químico. Mas antes disso, Peraí, só um pouquinho. Aqui um exemplo, ó, esse exemplo aqui é interessante. Ó. Esse aqui, ó. Olha aí. Esse, ó. É o nosso sangue. O nosso sangue, tá? O sangue humano, ele é um sistema em solução aquosa, vocês estão vendo aqui, né? Em solução aquosa, tá lá, em solução aquosa, né? O nosso sangue, nós somos formados aí por água, né? Tá lá, água líquida ali, ó, água líquida. Então, o nosso sangue é um sistema aquoso, tá? Na verdade, tem umas partículas no sangue, as hemoglobinas, que fazem com que o sangue seja um tipo de sistema que a gente chama de coloide. Não é exatamente uma solução verdadeira, é um coloide. Por causa de algumas das hemácias, né? Mas a gente pode afirmar, assim, que o sangue a gente pode falar que é uma solução aquosa. Na verdade, é um coloide, mas nós aprendemos isso lá nas soluções, não sei se vocês estão lembrados, né? Então, o nosso sangue é um sistema químico em equilíbrio, é um sistema químico em equilíbrio. Por quê? Porque, olha aqui, ó, sentido 1, sentido direto. Sentido 1 é o sentido direto. No nosso sangue, a gente tem gás carbônico, todo mundo sabe disso, né? Da onde que vem o gás carbônico? Vem, tá? O gás carbônico, olha lá, ele é produzido, tá? Ele é produzido graças à respiração nas nossas células, né? Ok? A gente respira oxigênio, o sangue arterial vai lá nas células, ocorre a respiração celular, ocorre a queima dos carboidratos lá, do glicogênio, e aí o sangue venoso, tá? devolve esse CO2. Então, o sangue arterial leva o oxigênio e o sangue venoso traz o gás carbônico. Então, o sangue humano, aqui, ó, ele possui gás carbônico. E esse sangue transportando o gás carbônico reage com a água do sangue. Reage com a água do sangue, aqui o sentido 1, produz uma espécie química ácida, esse íon, esse cátion, chamado de cátion, íon hidrônio, H+, ele está presente no nosso sangue, tá? Então ele mantém o nosso sangue com uma certa acidez, com um certo pH, né? E possui também uma outra espécie química lá no nosso sangue, que é o bicarbonato. Essa espécie química aqui, ó, HCO3 de carga negativa, o hidrogênio é um cátion de carga positiva.
o bicarbonato é um ânion, desculpa, é um ânion de carga negativa. Então, nada impede que essa espécie química H+, reaja com a espécie química bicarbonato, tá? Provocando uma segunda reação, ao sentido 2. Sentido 2. Então, o H+, reage com o bicarbonato lá no nosso sangue, tá? Regenerando, recuperando parte do CO2 e da água do nosso sangue. Então, essas duas reações que vocês estão vendo aqui, ó, reação 1, CO2 reagindo com água lá no sangue, produzindo H+ e bicarbonato, que, por sua vez, bicarbonato e H+ reagem no sentido 2, regenerando água e CO2. O nosso sangue, no nosso sangue, essa reação química está presente lá em equilíbrio. Eu tenho as duas reações acontecendo, no sentido 1 e no sentido 2. Tá? Então, esse é um exemplo interessante. Outro exemplo interessante, essa apresentação aqui já está lá na página do Moodle, tá? Já está lá na sala nossa, lá, no capítulo 7. Não sei se alguém já visitou alguma gruta, né? Gruta calcária, aqui na nossa região de Ouro Preto. Acho que tem uma lá em Argrives. Mas onde tem muita gruta calcária é o norte de Belo Horizonte, no sentido Sete Lagoas, tá? Sentido Brasília. Tem a gruta de Maquiné, lá perto de Cordesburgo, terra do Guimarães Rosa, né? Terra do Guimarães Rosa, né? Tá? Lá em Sete Lagoas, não sei se alguém conhece, no trevo de Sete Lagoas, tem uma gruta lindíssima chamada Rei do Mato. Gruta Rei do Mato. Se alguém tiver a oportunidade de visitar, não percam. Lá perto de Lagoa Santa, depois de Lagoa Santa, também ao norte de Belo Horizonte, depois do aeroporto de Confins, tem uma outra gruta chamada Gruta da Lapinha. Né? Nessas grutas calcárias, ocorre esse equilíbrio aqui. Ocorre esse equilíbrio. A rocha, esse equilíbrio aqui envolve um sólido, tá? Envolve o calcário, que é essa substância aqui, o carbonato de cálcio. Então, na natureza, ou até no nosso próprio sangue, os sistemas, as reações reversíveis, olha lá, sentido 1, sentido 2. As reações reversíveis são muito comuns, são muito mais comuns do que a gente imagina, tá? Agora, todas as reações são reversíveis? Não, é claro que não. As reações de combustão não são reversíveis, ok? Bom, então, hoje nós viemos até aqui, ó, tá? Na próxima aula nós vamos falar de constante, na verdade, aqui, ó, esse assunto aqui, o constante, ficou para a próxima aula do dia 5, tá? Rendimento também, ó. Constante e rendimento, e grau de equilíbrio também, ó. Grau de equilíbrio também. Tá? Grau de equilíbrio, constante e rendimento ficou para a aula do dia 5. E os verdes aqui, esses verdes, a gente vai jogar lá para frente. E repito, esses verdes aqui, ó, não serão cobrados no questionário do dia 12. Tá? Lá no questionário do dia 12, não entra o verde, só o amarelo, só aqueles amarelos ali. Ok, gente. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Tá? Espero que tenha ficado claro, sim, o que são reações reversíveis, tá?
É porque a gente sempre aprendeu lá, desde o primeiro ano, que as reações químicas são irreversíveis. Nada disso. Algumas são reversíveis. Ok, gente? Então, nos encontramos na próxima aula, no dia 5 de abril, tá? Para a gente terminar esse assunto e começar a fazer os exercícios lá para o questionário. E mais, gostaria de pedir para vocês que assistam aos vídeos que eu pus lá no capítulo 7, tá? Sobre isso que eu estou falando hoje, sobre o que eu vou falar na próxima aula. São aqueles vídeos que a gente baixa lá do YouTube, da internet, lá dos caras lá. Os caras são bons de serviço, né? Aqueles professores lá, que tem todo aquele aparato tecnológico para produzir uma aula bacana, né? Ok, gente? Então tá bom. Eu vou interromper a gravação. Nos encontramos na próxima terça-feira. Um abraço.